nós vamos esta noite continuar, ou melhor, encerrar, por enquanto, sobre o tema avivamento. E não tem como falar sobre avivamento do que do maior agenciador de avivamento, que é a pessoa do Espírito Santo. Porém, antes que eu adentre dentro do texto e assim, por consequente, a mensagem, eu estava ainda ontem conversando com o Júnior sobre umas questões sobre o rema, aliás, sobre o verbo shopping, e eu fiquei depois olhando umas coisas e me deparei com esse livro, O Espírito Santo e Você. O Espírito Santo e Você. E o escritor Rick Renner, ele aborda esse livro de uma maneira bem interessante. Normalmente os escritores, eles têm por hábito de escrever para o leitor. E de forma proposital, ele mesmo fala sobre isso. E ele escreve sobre a pessoa do Espírito Santo. O que ele é e o que ele faz quando nós acreditamos na pessoa do Espírito Santo. E quem já teve experiência com ele, sabe como é bom viver cheio do Espírito Santo. É ou não é? Amém ou não amém? O açaí foi bom demais, foi? Mas calma. Até o final do culto, a gente entra no tacacá. E eu recomendo este livro para os irmãos, para que os irmãos possam ter uma chave para experimentar a pessoa bendita do Espírito Santo. Porque só tem como eu experimentar depois que eu saber quem ele é. Sem antes, não tem como. Quando eu morava em João Pessoa, ou melhor, na Paraíba, e sempre em João Pessoa, as pessoas me perguntavam porque lá eu não tinha o sotaque do Pará e não tinha o sotaque de lá. Então, ficava para mim difícil eu dizer, então eu não tenho lugar. Porque se eu nem, estando aqui, não tenho sotaque, estando lá, o pessoal também diz que eu não tenho sotaque de lá, mas então tá difícil. Porém, o pessoal entendia que o meu sotaque não era nordestino 100%. Embora eu tentasse, alguma coisa assim, mas o pessoal sabia que eu não era da região. E quando eu falava que era do Pará, as pessoas falavam assim, lá é a terra do Pará, do açaí, né? Eu disse, é. E como é o açaí? E eu dizia, é açaí. Açaí é açaí. Mas como é o gosto? Não tem como eu te explicar se você não provar o açaí. E eu sempre pedia, em nome de Jesus, não põe açúcar. Não põe açúcar. Porque a melhor forma de você experimentar algo é degustando. E o Espírito Santo é assim. Para que eu seja preenchido, eu tenho que conhecê-lo. Amém? Amém? E é o bom que nós trouxemos o verbo shopping agora para dentro da igreja. Está bem ali. Olha lá. Isso, ali, ó. Passou, você já viu. Hoje nós temos alguns livros, porque eu, de forma proposital, já coloquei alguns livros que nós vamos trabalhar o tema já do mês que vem. E alguns já estão ali. E já coloquei também outros. E assim a gente vai cada dia mais florindo. Meu sonho é que essas coisas tudo aqui sejam cheias de livro. Aqui vire o nosso verbo shopping quando a gente estiver já no novo prédio. Amém? Vocês entenderam agora. Abram as vossas Bíblias, Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo número 2. Eu vou usar a NTLH, por favor. NTLH. Embora todo mundo já conhece praticamente esse texto, porém, dado algumas informações contidas aqui, vai ficar bem legal para a nossa compreensão. Atos, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, diga de repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. Cada pessoa foi tocada, diga tocada, por uma dessas línguas. E todos ficaram cheios
do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Amém. Esse texto, ele claramente relata a descida, o acontecimento da descida do Espírito Santo de forma definitiva na vida das pessoas. Não é que o Espírito Santo não houvesse, de alguma maneira anterior, vindo. Nós temos relatos bíblicos de ações do Espírito Santo. Ele só não permanecia. Ele vinha, fazia e voltava. Só que nós temos, desde Joel, indicativos proféticos de algo extraordinário, de um preenchimento de alguém que capacitaria as pessoas para fazerem aquilo que eles humanamente não tinham condições de fazer. Possa ser que alguns acreditassem, eu acredito nisso. Possa ser que alguns nem acreditaram, também acredito nisso. Dado o passar do tempo, vem acontecendo outros fatos. Vem o silêncio dos 400 anos. Chegamos agora aos evangelhos. Dentro dos evangelhos, nós vamos encontrar o relato de João, o chamado Batista, porque ele batizava, então fazia a distinção do nome João. Então agora ele relata, ou melhor, acontece o fato do Jesus ser agora batizado nas águas. E acontece o advento do Espírito Santo vir sobre ele. As pessoas ficam admiradas, porque dá a entender pelo texto que foi algo visível, as pessoas viram, não só Jesus, não só o Batista, porque se está escrito, alguém viu. Possa ser, eu acredito, que todos viram aquela cena. Só que Jesus agora começa a cumprir a lei. E quando ele cumpre a lei, agora ele estabelece o período da graça. Há quem diga hoje sobre a tal da supergraça, que é aquela que ela faz tudo por mim, eu não preciso fazer mais nada, porque eu estou na graça. A graça é que faz por mim. E eu fico agora até com pena das graças, porque as graças agora tem que trabalhar demais. Só que, quando a gente vai olhar, o que é a graça que Jesus agora estabeleceu cumprindo a lei? Porque na lei a gente não tinha condição nenhuma de cumprir todos os 613 preceitos dados por Deus ao homem. Não havia condições. Jesus chega e cumpre. Ele morre. Agora estabelece uma nova estação para mim e para você. Só que agora ele aumenta o nível de dificuldade. Isto é a graça de Deus. Porque na lei, a lei diz assim, olha, não adulterarás. Esta é a lei. Já na graça, Jesus diz assim, porém eu digo, não cobiçais nem olhai. Ele aumenta o grau. E a graça é algo aumentado. Um nível superior à lei. Aí agora a gente pode até se perguntar, então se na lei já é difícil, se a graça agora aumenta a dificuldade, o que me faz agora viver nesse período? É aí que entra o Espírito Santo. Porque o próprio Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não se preocupe, eu vou rogar a Ele para que Ele envie o outro Consolador. A palavra Consolador, ele é ajudador, ele é aquele que orienta, é aquele que fala com você, mesmo quando você não quer ouvir. Mesmo quando você não quer obedecer, ele vai continuar insistindo com você. Ei, você está errado. Você está no caminho errado. Ou você precisa agora se aprofundar ainda mais, porque existe um propósito maior dentro de você. E o interessante é que por muitas vezes a gente fica assim preocupado. Mas como é que o Espírito Santo vai falar comigo? Ele vai escrever na parede? Ele vai chegar como um fenômeno miraculoso, excepcional? Não, ele simplesmente fala com você. Ele simplesmente te orienta, porque esse era o papel do Consolador, orientar. Então agora, as pessoas começaram a ficar à espera. Olha, Jesus morreu, agora falta
cumprem o que ele falou. Alguém vai ficar no lugar dele. Porque uma vez que andaram com Jesus, ficaram acostumados a andar com boa pessoa. Então eles queriam aquele que ele prometeu, que ia andar com eles, então agora a gente quer essa pessoa também. Então os discípulos ficaram ali obedecendo o que Jesus disse. Ficai, pois, isso, Atos capítulo 1, versículo 8, ficai, pois, em Jerusalém. Aí o que ele diz? Até que sejais revestidos. De quê? Poder. Fale em português, por favor. Então o que ele diz? Olha, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que é revestimento? Você já viu com certeza quando um juiz, ele chega dentro do ambiente do judiciário, ele vai chegar com a sua roupa comum, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Ele vai chegar com a sua roupa ali, uma calça, jeans, um paletó, sei lá o quê. Até ali, ele é ainda um juiz, lógico, ele se formou, ele se capacitou para isso. Só que até então as pessoas não reconhecem ele, pessoalmente, como um juiz. Ele pode ser um advogado, pode ser um zelador que recebeu um salário e ganhou e comprou uma roupa bonita, para andar entre os bonitos. Só que quando ele agora coloca, como é o nome daquele pano? A toga. Quando ele coloca aquela toga, ele está agora se revestindo de capacidade que aquilo concede a ele. Então agora ele não é mais um comum. Eu estou gostando da minha pastora, que a gente tomou mesmo açaí hoje. Então agora, quando ele coloca aquele revestimento sobre a roupa dele, então agora ele está tendo poderes que antes ele não tinha. Ah, você não está entendendo. Porque quando o Espírito Santo era para vir, quando ele chegasse até as pessoas, ele ia revestir a mim e a você de uma autoridade que eu e você ainda não tinha, mas que as pessoas iam reconhecer que a gente agora estava cheio de autoridade. Oh, glórias a Deus! Então os discípulos ficaram ali na deles, não sei em que momento, não sei fazendo o que tanto, mas dado agora capítulo 2, a partir do versículo 1, aí o texto Lucas vai começar a narrar o que eles estavam fazendo. Aqui na ponte, que eles estavam trancados na casa, porque era período de festa. Período das festas, havia multidões. Há quem diga que a cidade comportava ali, ou melhor, habitava entre eles 500 mil pessoas aproximadamente. Dentro da festa do Pentecostes, acumulava-se quase 3 milhões de pessoas. Então, para que isso pudesse acontecer, havia guardas, uma guarnição maior do Império Romano para proteger a cidade. Então, como o povo, já os cristãos estavam começando a ser perseguidos já por Paulo, então há quem acredite que eles estavam trancados na casa com medo. Aí eu não sei, só sei que com medo ou sem medo, eles estavam orando a Deus. Porque Jesus disse, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles ficaram ali, todo mundo junto. O texto vai dizer que era 120 pessoas. Então a casa era até um pouquinho grande. Eles estavam ali e eles começaram a orar ao Senhor. Eu não sei se Pedro conduz a oração. Eu não sei se João começa o louvor. Eu não sei quem começa, só sei que o povo vai junto. Porque dentro de uma multidão precisa um começar a fazer. Porque um fazendo, os outros vão seguindo. Você já viu aquele, até às vezes uma comédia por aí, que fica alguém assim, ó, só olhando para cima. Aí passa alguém, passa o Alisson, o que o Alisson faz? Aí passa uma Fabiana, que nem é curiosa. Rapaz, é o que mesmo, hein? Aí começa um aglomerado de gente olhando para cima. Por vezes pode ser o cabo só, com dor no pescoço, e tá com o pescoço para cima. Porque no movimento de pessoas, basta um fazer algo diferente e aquilo vai arrastar a multidão. Então, quando estava ali todo mundo reunido, alguém começou um movimento e aquele movimento foi arrastando pessoas. E entende o que eu estou falando? Dentro do Evangelho, basta que um comece o movimento. Basta que um, dentro do culto, dê glórias a Deus. Basta que um saia para evangelizar.
Basta que um vá louvar ao Senhor no meio da rua. Basta que um comporte-se como a palavra de Deus está orientando. Porque um fazendo, os demais vão junto naquele movimento. O interessante é que esta pessoa, não sei se é homem, se é mulher, se é jovem, se é criança, ele não precisou de ninguém para orientar. Ninguém mandava. Ele tão simplesmente começou a orar. E ele orando, os outros começaram a orar. E nesse movimento de oração, acontece um princípio para um avivamento em nossas vidas. E todos começaram a orar. Isso aqui é muito interessante, porque quando eu estava estudando isso aqui, essa palavra me chamou a atenção. Todos começaram a orar. Porque não tem como. É até complicado, para usar uma palavra um pouquinho mais atênua, tá certo essa palavra, minha filha? Porque hoje ela tá para me corrigir, né, pastor? Eu pegar e colocar a carga sobre alguém. É o irmão lá que tem que orar. É a irmã lá que tem que orar. Se nós somos um corpo, é nós que temos que fazer junto. Não existe diferença entre ninguém. Nós somos um corpo em Cristo. E se nós estamos clamando por avivamento, se nós estamos clamando pela presença do Espírito Santo, é nós que temos que clamar. Eu não posso esperar o pastor mandar. Eu não posso esperar o meu líder mandar. Eu tenho que tomar a minha atitude. Porque se o pastor não orar, eu oro. Se o irmão não orar, eu oro. Se ele orar, eu oro. E se nós orarmos, o céu se move ao nosso favor. E quando eles começam a orar juntos, começa a acontecer algo espetacular. E eu quero fazer esta leitura dentro da versão A Mensagem, que diz assim: quando chegou a festa de Pentecostes, todos estavam num só lugar. Inesperadamente, um som parecido como que de um vento ganhou força. Aí o texto diz: ninguém sabia de onde vinha. Todo lugar foi tomado por aquele som. Irmão, a melhor coisa para o diabo é uma igreja calada. A melhor coisa para o diabo é uma igreja calada. Porque uma igreja calada não produz som. E o som vai além de onde a gente imagina. Esses dias eu estava estudando, vendo uns vídeos no YouTube sobre isolamento acústico de igreja, Noé. E nós estávamos para fechar um galpão lá, foi eu no Isaú, e o galpão é muito grande, 14 ou 24, não era isso, irmão? 24, 25, bicho enorme. E eu fui estudar para a gente já começar a estar preparado, porque a pior coisa do mundo é você, oi, alô, é saco. E o rapaz estava dando o vídeo ensinando alguns mecanismos de se utilizar para diminuir o eco, porque o eco ele vai ganhando força, ele vai rompendo barreiras, ele vai avançando. Quem está aqui ouve em 1 decibéis, não é assim, decibéis? Ele ouve no decibéis. Mas quem está fora ouve em decibéis muito mais alto de quem está dentro. E enquanto ele falava, e eu comecei a prestar atenção, e era à noite, do lado de casa tem uma igreja, que a janela tudinha pro lado de casa. E lá dentro, e eu já preguei lá nessa igreja, quem está no púlpito mal ouve o som direito. É uma barulhada grande. Mas quem está fora, eu de casa, eu estava ouvindo perfeitamente o som, e o som alto. E aí me veio aquela frase: um dos lugares mais difíceis de se morar é do lado de igreja, porque você escuta tudo. E o diabo, por muito tempo, ele veio com a ideia de fazer com que o crente esteja calado. E a Bíblia diz que há momento para tudo, e eu entendo que é o momento de eu estar calado para ouvir. Mas para quando eu falar, irmão, aí sim, aí eu venho com todo o gás da garganta. Eu venho aquecido para dar glórias a Deus. Por muito tempo começou com uma ideia de que culto não precisa ter barulho, não precisa ter movimento, não precisa ter aquilo outro. Eu creio que nós não precisamos ter desordem na casa de Deus. Na casa de Deus não é permitido desordem.
Mas barulho que glorifique a Deus, irmão, eu não encontro na Bíblia algo que vai condenar isto. E deixa eu te falar, eu sou do crente que nem precisa de microfone. Eu não estou nem aí para isso, irmão. A rocha mesmo. Sabe por quê, irmão? Deus é bom. Conta-se uma história, eu nem sei se é tanto verídica, mas se não for, fica de punho de informação. Um irmão saiu do Nordeste, foi para um culto lá no sul do país, lá a região mais fria, e o povo parece que eu nunca fui tão para lá, mas a julgar até onde eu fui, dá para acreditar nisso. E quanto mais frio é a temperatura no país, mais frio é o coração das pessoas. E esse irmão foi visitar a filha, que casou com uma pessoa do sul, e a filha levou ele era diácono de uma igreja no sítio na Paraíba. E ele chegando lá, era um culto de domingo, de adoração a Deus. E aquele irmão estava no último banco da igreja, porque a igreja já estava cheia. E ele sentou lá, e enquanto um coral cantava ao Senhor, louvor de adoração a Deus, aquele irmão começou a se alegrar lá no último banco. E começou a dizer, glória, aleluia, glória, aleluia. As pessoas que estavam à sua frente começaram a se sentir incomodadas com o barulho daquele irmão e começaram a olhar para trás. O pastor da igreja, preocupado com aquilo, começou a ficar assim muito mais atento. Pediu para um dos seus diáconos. O diácono veio com ele e ele falou ao ouvido do diácono, por gentileza, vá lá com aquele irmão, toque nele com carinho e peça para que ele não faça barulho, porque está incomodando os demais irmãos. O diácono da igreja, obediente, foi lá com muito carinho, bem pertinho do irmão, se sentou numa poltrona ao seu lado e tocou assim na coxa dele. Quando ele tocou na coxa dele, ele só fez assim, E ele veio, sentou ao lado do púlpito, e ele ficava aqui. E o pastor começou a olhar para o diácono e disse para ele, o que foi que aconteceu? E ele, Terminou o culto, e o irmão lá alegre, glorificando a Deus, chegou perto do diácono e pegou no ombro dele e disse, meu filho, o que foi que aconteceu com você? Que desde quando você foi lá tocar no irmão para conversar com ele, você veio para cá, lhe perguntei, você não falou comigo. Aí o Espírito Santo permitiu que ele falasse. Ele disse, pastor, na próxima vez que o Senhor quiser impedir o irmão de glorificar, vá lá ao Senhor, porque na hora que eu fui tocar nele, para obedecer no Senhor, para mandar ele ficar calado, o Espírito Santo falou comigo, só porque veio atrapalhar o irmão, vai passar o resto do culto calado, vai querer falar e não vai poder. Sabe por quê, irmão? A adoração a Deus não se perde nunca e jamais. Aleluia! Lógico, no momento da palavra, você tem que ouvir. Mas, irmão, o dia que você estiver adorando ele no meio do louvor, ou qualquer momento, até nos avise, de alguém tocar em você, dê um agarrão nele. Porque uma igreja avivada é uma igreja vibrante. A julgar pelas torcidas de time, as torcidas de time, quando o time está perdendo, não aparece no estádio, não compra a camisa, não usa a camisa para mostrar que torce para aquele time, vive reclamando do time, não grita, nem toca a música, nem põe a bandeira. Mas quando o time está ganhando, que é campeão, ele põe a camisa, põe a calça, põe o chinelo, tem gente que está até usando cueca agora, põe o boné, pinta o carro, põe a faixa na casa, porque ele quer mostrar que o seu time é campeão. Irmão, e a gente aqui, a Igreja Verbo da Vida, que serve a Jesus Cristo, a gente serve a um Senhor que é general de guerra, que ele nunca perdeu a batalha. Eu ando com a camisa para tudo que é lado. Agora eu canto, eu glorifico, eu manifesto. Sabe por quê? Porque o meu Senhor, Ele ganha toda hora. Ele ganha toda hora. E é por isso que eu abro a boca para dizer, o meu Deus, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Se você quiser ficar com a boca calada, a liberdade é sua. Mas eu vim aqui esta noite para abrir minha boca glorificando a Jesus Cristo. Eu não canto, eu não oro, eu não adoro a Senhor. Não é porque fulano é de tal ou fulano de tal está aqui. Eu adoro, é porque o Espírito Santo enche a casa. Eu não recebo a palavra, é porque o pregador fulano de tal está ministrando. Eu recebo a palavra porque a palavra vivifica. A palavra vivifica. A palavra vivifica. Aleluia. O açaí é bom. O açaí é bom. Não, sem açúcar. Puro. Irmão, alguém começou a adorar. Alguém começou a orar. E de repente, oh glória, eu gosto dessa palavra. Porque de repente, algo começou a acontecer. Eu não sei se aquele som começou a vir da direita da pessoa. Eu não sei se aquele som começou a vir da esquerda da pessoa. Eu não sei se aquele som veio com a sensação que está vindo aqui de trás. Mas a Bíblia diz que aquele som começou a entrar no ambiente. Começou a preencher o ambiente. E quando este vento, quando este som começa a preencher, e aqui eu quero falar de algo muito interessante. Em Atos capítulo 2, passa a encher o ambiente, é a casa física mesmo. Mas depois passou a encher a segunda casa. Porque a Bíblia fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então o que isso quer dizer? Quando é a igreja, é eu que adoro, é o Alisson que adora, é o Lucas que adora, eu esqueci o nome dela, é a Emily que adora, aí irmão, é a igreja que adora ao Senhor. Agora quando a Bíblia se refere a templo particular, aí Alisson, ele não precisa esperar de mim, é ele que tem que tomar atitude. Aí o Jackson, ele não precisa do pastor para adorar, é ele que tem que tomar atitude. Porque quando eu vou buscando, quando eu vou pedindo, aí eu vou sendo cheio, e só quem é cheio sabe o quanto é bom ser cheio do Espírito Santo, porque quem é cheio não tem dúvida, quem é cheio não titubia, quem é cheio não se desvia, quem é cheio não vive em fofoca, quem é cheio não vive em pecado, quem é cheio não vive roubando, quem é cheio não vive pecando, quem é cheio não vive falando a vida dos outros, quem é cheio não precisa de festa para estar na igreja, porque quem é cheio da palavra, é cheio do Espírito Santo, é cheio da convicção. Aleluia, compre mais. Aleluia. Irmão, deixa eu te falar. Vem aqui, ó, você falou? Não, ele não se trema, não. Ele não se trema, não. Fica assim, fica paradinho. Fica aqui. Irmão Eric, por favor, fique aqui desse lado, por favor. Numa proporção de mais para menos. Certo? Um seco. Olha só. Olha o seco. Ó. Olha o seco. Calma. Isso é parte da mensagem. O seco. Quem está seco, ele balança. Ele não tem estabilidade. Calma, quando casa piora. Agora, quem está cheio, ó. Loucura. Escute. Quem está cheio, até tem. Até, por vezes, pode ir um pouquinho ali, ó. Mas está firmado. Não importa o tamanho dela. Mas espada ou canivete, corta do mesmo jeito. Mas quem está firmado não muda. Quem está cheio, não há nada que muda a direção que ele está andando.
Mas quem está vazio? Muito obrigado a vocês. Deus abençoe. Isso, vai. Deus abençoe. Irmão, qual é a intenção do Espírito Santo em deixar o seu povo cheio? É deixar vocês firmados. Quem está cheio da palavra não tem fome por outra coisa. Quem está cheio da palavra não se alimenta por outra coisa. Quem está cheio da palavra até sente o cheiro de outra comida, mas não, essa comida aqui não presta, eu já estou cheio. Glória. Hoje eu estou cheio, literalmente. Meu irmão, assim, isso, calma. Às vezes é só a camisa que tem um bolinho. Diga assim, eu sou cheio. Eu sou cheio. Se você puder... Não, eu quero na barriga mesmo aqui, ó, na barriga mesmo. Isso. Diga assim, eu sou cheio. Eu sou cheio. E quem é cheio, é diferente. Não, porque quem não é cheio, ele pode cantar e pode pregar. Mas as pessoas percebem se está cheio ou se está vazio. Porque se você pegar uma lata de tinta cheia, você bate, não sai só o oco. Se você bater naquela lata, ela vazia, sai um eco, sai um tinido, uma zoada horrível, porque a lata vazia. E o mundo aí fora, quando vem bater no cano, ele tem que ouvir que o ambiente está cheio. Eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus para essas palavras. Está na hora da gente parar de se alimentar com aquilo que não enche. Quem aqui já comeu carimã? Carimã? Só os bons. Só os bons. Eu comi demais. Irmão, comeu carimã. Eu quero ver ter fome, porque o bicho enche a barriga. Por isso que menino não parar, é orgulhão. Agora, eu no Nordeste comi muito cuscuz. Irmão, é comer cuscuz para estar comendo isopor. Não enche. Eu não me enchia. E o Espírito Santo, quando chegou e encheu a casa, para depois encher as pessoas, ele estava dando 2 direcionamentos. Para que eu seja cheio, a igreja tem que estar cheia. Porque uma igreja cheia é um povo cheio. Agora, não importa, ou melhor, não faz a diferença se o ambiente está cheio e eu não me alimento. Porque o Espírito Santo primeiro encheu a casa, para depois encher as pessoas. E ele não é agressivo. Ele não chega e vai dizer, ó, perdeu, playboy. Não. Ele não vai chegar quebrando porta de coração. Não. Ele só entra onde o coração está aberto. O compromisso dele de encher o ambiente, ele cumpriu. Só havia 120 pessoas num lugar? Não, tinha muito mais. Agora, teve pessoas que vai mostrar no versículo 8 a 9, que as outras pessoas ficaram olhando. E quem olha se alimenta. Eu nunca vi alguém comer com os olhos. Nunca vi. Você pode se agradar, mas você não se alimenta. E dentro da igreja é da mesma maneira. Eu vou pro Verbo da Vida porque lá o ambiente é legal, o pastor é legal, é até japonês. Um louvor daquele que eu gosto, que passa no YouTube. Lá o pessoal é bem bacana, tem um cafezinho depois do culto, ninguém me perturba. Então é legal. Bem, você veio e olhou. Agora, se você vier e não se alimentar, você fica igual folha, que o vento leva você para onde quer. Dê glórias a Deus. Está na hora da gente ter firmeza das coisas. Não de dizer, eu sou verbo da vida. Não. Mas que você crê na palavra de Deus. Para quando chegar essa adversidade, chegar para você e dizer, olha, não, está errado. Aí você vai dizer, não, eu fico com a palavra de Deus na minha vida. Um dia desse, uma pessoa me confrontando, falando de um negócio. Porque lá na tua igreja fala assim, lá na tua igreja assim, outro. A minha opinião é que isso aí está errado. Eu disse, legal, respeito. Mas a tua opinião, para mim, comparada ao peso da palavra, vale de nada. Eu opto pela palavra. Se a palavra me disser, para mim, pronto, acabou. O que você fala, eu respeito você. Ele passou 3 dias sem falar comigo. Não mudou a minha vida. Sabe por quê? Porque cada dia mais eu me encho dessa palavra. Eu não só escuto a palavra, eu me alimento da palavra. Eu vivo nisso aqui constantemente. E cada dia mais tenho aprendido a gostar mais disso aqui. E vou te falar, é gostoso demais se alimentar da palavra de Deus. É bom demais se alimentar da palavra de Deus.
Cada dia mais tem pessoas que têm me confrontado e perguntado cada coisa. E quando eu vou ver, irmão, a palavra vem vindo, a resposta vem vindo. Até esses dias o pastor me perguntou do negócio que eu respondi. Ele disse, ali foi um Ctrl-C e o Ctrl-V. Eu disse, não, pastor, foi eu que respondi. Aí ele, tá bem, hein? Mas por quê? Porque um mês antes, ou um mês e meio antes, eu estava lendo algo relacionado à pergunta que foi feita. E quando eu vou ver, toda vez quando eu vou procurar estudar, eu vou dentro lá dos originais, vou ver o que a cultura fala, o que a língua na época se entendia, para que eu tenha uma clareza de texto, e não simplesmente crer naquilo que eu quero. Porque você não pode crer no que quer, você tem que crer no que a palavra está dizendo para você crer. Quando isso aqui acontece, quando eles estão todos cheios, existe uma transformação na vida deles. Ao passo que eles começam a falar em outras línguas. E conforme o Espírito concedia que eles falassem. Essas línguas aqui eram línguas maternas da época. Só que para eles eram línguas espirituais. Ou melhor, línguas que eles não sabiam falar. Lembra quando eu falei que quando há um revestimento a gente faz aquilo que a gente não pode fazer? E é isso que aconteceu com eles. A gente não tem relatos a não ser Lucas, que nem era evangelista ou um discípulo com Jesus, de um homem letrado. Os demais eram pescadores, cobradores, pessoas meramente comuns mesmo, que não tinham tempo de estudar. Mas dada a informação bíblica, cheio do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. O que isso quer falar? E além daquilo que ele agora estava fazendo, porque o que é avivamento na minha vida? E fazer além daquilo que eu estava fazendo. Nós passamos um mês tratando sobre isso, para se chegar em março e você não fazer nada com aquilo que você ouviu e não se alimentar com isso, do que adiantou na tua vida? Agora, qual o conselho que eu te dou? Chega para Deus e peça, eu quero ir além dos meus limites. Eu sou limitado a isso, fica de pé para parecer que vai acabar. Fica de pé, fica de pé. Eu vi essa frase do Luciano Subirão, fiquei doido para repetir. Cadê? Sabe o que sabe aqui, mas hoje eu lhe dei folga, viu? Certo é o senhor estar aqui comigo. Na próxima eu não pago café, não, viu? Vamos só. E agora, capacitados, cheios, começaram a ir além do que eles poderiam imaginar. Com certeza, Pedro nunca se imaginou pregando com uma multidão e ganhando 3.000 almas. Pedro não se imaginava. Os discípulos não se imaginavam rompendo barreiras da época que eles nunca imaginavam sair de limites de território e foram além. E é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. À medida que eu concedo esse espaço, eu vou indo além do que eu posso imaginar. E enquanto hoje nós estávamos aqui nos 15 minutos que antecede o culto de adoração a Deus, eu ouvi essa voz. E além. E além. E chegou o momento de nós irmos além do que nós podemos imaginar. Quem tem, irmão Érico, o limite não sou eu, é o Espírito Santo. Quem sabe para onde, até onde eu vou, é o Espírito Santo. Porque como o próprio Jesus disse, ele sopra onde quer e vai para onde quer. Então ele leva a mim, que quero ser conduzido por ele, para onde ele quer. Agora a pergunta é, você quer ser conduzido pelo Espírito Santo? A pergunta é, você vai permitir o Espírito Santo conduzir a tua vida? Porque avivamento é isso. Deixar o Espírito Santo conduzir a minha vida. Feche os olhos por gentileza. Faça a sua oração sincera para com Deus neste momento. Faça a sua oração, a sua declaração com Deus neste momento. Da maneira como o teu coração quiser falar com Deus nesta hora. Porque para falar com Deus eu não preciso de palavras bonitas. Eu não preciso de voz bonita. Eu não preciso de gestos éticos. Eu preciso de sinceridade para falar com Deus. E que neste momento, se você ouviu esta palavra, se você foi ricamente edificado por outras ministrações, nos domingos que passou, nas quinta-feiras que passou,
e isso chocou a tua vida, e isso te incomodou de alguma maneira, se isso começou a martelar na tua cabeça, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar, eu preciso servir mais a Deus, eu preciso ser mais fiel ao Senhor, é o Espírito Santo falando contigo. Porque o Espírito Santo, ele fala da maneira mais simples conosco. Escute isso, porque nem sempre é a tua mente. É o Espírito Santo falando com você diretamente. Porque lá no Pentecoste, o som, o vento não se via, mas se sentia. E o Espírito Santo nós não vemos, mas sentimos habitando em nós. E chegou o momento de nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Chegou o momento da Igreja Verbo da Vida e NDV ser conduzida pelo Espírito Santo ainda mais. Porque há direcionamento do Senhor para as nossas vidas, há uma orientação profética para as nossas vidas, porque em 2024 nós vamos romper barreiras, nós vamos avançar lugares, porque o Espírito Santo está capacitando a nossa igreja. Então te prepara para ser usado. Te prepara para ser um canal nesta cidade. Te prepara para ser ministrante da palavra no grupo de conexão. Te prepara para aquilo, porque o Espírito Santo vai te usar lá no escritório. Porque o Espírito Santo vai te usar no teu carro. O Espírito Santo vai te usar na empresa. O Espírito Santo vai começar a usar você onde você não imaginava que ia chegar. Ele vai começar a usar você. Leia a palavra. Ore mais, se dedique mais, porque chegou o momento de sermos usados de uma maneira sobrenatural, porque os sinais seguirão aos que creem. Se você crê no poder da palavra, milagres vão acontecer. Aleluia.